Olá, olá, paz do Senhor para você que nos assiste, seja de manhã, de tarde, de noite, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei, mas nós estamos aqui para iniciar o nosso tempo de culto, iniciar o nosso tempo de adoração ao Senhor. Nós estamos aqui na igreja fazendo essa gravação e você está aí na sua casa, no seu trabalho, não sei onde é que você está, mas o importante é a gente adorar o Senhor nesse tempo, entregar nossa vida em adoração ao Pai. Tá, então vamos orar, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós temos de usar a tecnologia, Deus, para nos conectar, para estarmos juntos, para te cultuar, para como igreja, Deus, como corpo, estarmos juntos, nem que seja virtualmente, Deus, mas juntos em coração, em oração. Muito obrigado, Pai, por esse tempo. Nós estamos aqui para te adorar, para engrandecer o teu nome, para te cultuar, Senhor. Pai, nós estamos nesse lugar para render o nosso coração a Ti em oferta viva. Então recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, glória a Deus. O salmista Davi pôde dizer, nos seus momentos de adversidade, que a sua confiança estava no Senhor. Ele pôde dizer, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. E nós estamos sendo desafiados pelo Senhor nesse tempo, a colocarmos a nossa confiança nele. E nós vamos louvar e declarar para Ele, e declarar que Ele é a nossa força, a nossa esperança, e que nós colocamos a nossa vida e todas as nossas ansiedades, e lançamos fora todo o nosso medo, porque o amor de Deus nos alcança. Aleluia. Quando o medo vem, és a minha proteção. O teu amor me cerca o coração. Posso me esconder sob tuas asas, onde a ansiedade encontra paz. Pois sei que os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto estás. Sem medo então vou escolher confiar em Ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em Te louvar. És pra nós a fonte de esperança quando as mentiras vão tentar nos enganar. E agora livre estou dos laços do inimigo. Louvado seja o Rei, meu Salvador. Pois sei, quando a dor vier, eu vou encarar. Do teu lado os medos enfrentar. Sem medo então vou escolher confiar em Ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em Te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em Ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em Te louvar. Coloque a sua confiança no Senhor, porque em todo tempo Ele está contigo. Aleluia. Pois sei que os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto está.
mas eu sei, quando a dor vier, eu vou encarar. Do teu lado os medos enfrentar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais, e me alegrar em te louvar. E me alegrar em te louvar. E me alegrar em te louvar. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. O profeta Abacuque, ele pode dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Eu sei que nós temos vivido dias difíceis, muitos estão desesperados, desesperançosos, mas nós estamos enfrentando um grande desafio para a nossa fé. É a hora de nós embraçarmos o escudo da fé e lutarmos com a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que nos levanta, que nos fortalece, que nos dá esperança diante dos momentos de incerteza que temos vivido, que nós olhamos ao nosso redor e não vemos nada a se fazer, a não ser confiar no Senhor. Aleluia. E Ele te chama nesses dias para esse novo desafio de fé. Oh Senhor, nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança em Ti. Aleluia. Tu me chamas sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, no mar profundo, aguento em fé, e por teu nome vou chamar. Além das ondas vou olhar, se a maré subir, no teu abraço vou ficar, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, tu és meu, tu és meu Senhor, tu és meu. Tua graça é abundante, tua forte mão vem me guiar. Se o medo acampa minha volta, contudo tu não falharás, e por teu nome vou chamar. Além das ondas vou olhar, se a maré subir, no teu abraço
guia-me onde a confiança sem fronteira. Quero andar sobre as águas até onde me chamarem. Leva-me bem mais profundo do que estive. Minha fé será mais firme, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteira. Quero andar sobre as águas até onde me chamarem. Leva-me bem mais profundo do que estive. Minha fé será mais firme, mergulhar na tua presença. Guia-me onde a confiança sem fronteiras. Quero andar sobre as águas até onde. Guia-me bem mais profundo do que estive. Minha fé será mais firme, mergulhar na tua presença. Oh, mergulhar em ti, Senhor. Leva-nos pra mais junto. Oh, Senhor, nesse tempo onde nós estamos parados, onde muitos de nós estamos em casa, que nós possamos, Senhor, entendermos que esse é um tempo em que Tu nos chama, que Tu nos chama a entrarmos no nosso secreto contigo, onde nós estamos longe do nosso ativismo, da correria do nosso dia a dia, e que nós possamos entender e ouvir o Teu chamado para nós nesses dias, que possamos despertar o nosso coração. E por Teu nome vou chamar. Ele está te ouvindo. Além das ondas vou olhar. Não temas, se a maré subir, no Teu abraço vou ficar. Pois eu sou Teu, eu pertenço a Ti, e Tu és meu. Tu és meu, e eu sou Teu, Senhor. Tu és meu. Entenda que o Senhor está cuidando de você. Mesmo diante de toda a adversidade que você tem enfrentado, você pertence a um Pai que cuida de você. Aleluia. Aleluia. Deixe Deus te levar a um nível mais profundo de confiança nesses dias. Nós estamos sendo desafiados a isso, a colocar a nossa confiança no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nesses dias onde nós temos enfrentado essas adversidades, onde as coisas fugiram do nosso controle, e nós olhamos ao nosso redor e não há muito o que fazer. Nos primeiros dias da quarentena eu fiquei um pouco ansiosa, fiquei um pouco preocupada, e o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre confiar, sobre acreditar que Ele está no controle de tudo, que nada foge da mão do Senhor, que os olhos de Deus, como diz a sua palavra, pairam sobre toda a terra, e os olhos de Deus estão pairando sobre você nessa tarde, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as suas necessidades. Muitos de nós estamos preocupados, ansiosos, mas a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o que haveis de comer ou de beber ou de vestir,
porque o Pai Celestial, Ele cuida de nós. E eu queria compartilhar com você uma canção que Deus me deu esses dias para esse tempo. Que nós precisamos entender que Ele está no controle. E que tudo o que nós podemos fazer é confiar. Simplesmente confiar. Aleluia. Deixe Deus falar ao teu coração. Deposita toda a tua esperança no Senhor. Ele é a tua esperança no dia da tribulação. Não há nada a fazer, eu preciso confiar. E olhando ao meu redor, eu preciso acreditar que no controle tu estás, que no controle tu estás. Não há nada a fazer, eu preciso confiar. E olhando ao meu redor, eu preciso acreditar que no controle tu estás, que no controle tu estás. Se no fogo eu passar, não precisarei temer, pois comigo tu estás, teu amor me guiará. Se as águas me afogar, em tuas mãos seguro estou, imergido não serei, pois és meu libertador. Minha esperança és no dia da tribulação. Mesmo se o meu coração temer, eu preciso confiar. Não importa o que acontecer, sei que não me deixará, pois eu preciso confiar. Simplesmente confiar. Diga que Ele é a tua esperança. Minha esperança és no dia da tribulação. Mesmo se o meu coração temer, eu preciso confiar. Não importa o que acontecer, sei que não me deixarás. Eu só preciso confiar. Simplesmente confiar. Oh Senhor, Tu és a nossa esperança. Tu és socorro bem presente na hora da angústia. E nós escolhemos colocar a nossa confiança em Ti, Senhor, pois Tu és a nossa esperança no dia da tribulação. E mesmo quando nós não temos nada a fazer, nós queremos simplesmente confiar em Ti. Confiar em Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca a tua confiança no Senhor. Amém, queridos. Queria compartilhar uma palavra que Deus colocou nesses dias no meu coração. São dias difíceis para muitos, e eu tenho certeza que
para você também não tem sido fácil. Nós estamos muito felizes de estar aqui, de verdade. Nós estávamos, assim que nós entramos na igreja, quanto tempo a gente não entra. Nosso coração está muito alegre em poder estar fazendo isso para você, para o reino. Então, que Deus possa te abençoar e ministrar o seu coração. Amém? Eu tentarei ser breve, é uma palavra bem direta. Abra aí sua Bíblia, seu celular, seu aplicativo. Nós vamos iniciar lendo em Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Esse é um tempo para estar em família, praticando o nosso culto doméstico, mas também para cultuar, como igreja, como corpo. Deus nos abençoe. Diz assim, Romanos 5, 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração, nós que estamos aqui na igreja, escancaramos o nosso coração, a nossa mente, para ouvir a Tua palavra, para continuar sendo ministrados pela Tua palavra. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir, Deus, aquilo que está no Teu coração para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós precisamos entender que as crises, elas não estão alheias ao senhorio de Deus. Quero partir desse princípio, dessa ideia princípio. As crises, sejam crises no Antigo Testamento, crises que o povo hebreu sofreu, perseguições, domínios, os momentos que eles foram subjugados aos seus inimigos, seja no Novo Testamento, onde os novos cristãos e essa nova igreja era perseguida, era massacrada, era queimada, cristãos eram colocados junto com gladiadores para morrer, eram colocados nas arenas dos leões. Seja hoje a igreja cristã contemporânea, as suas lutas, as minhas lutas, todas essas crises não estão alheias ao nosso Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele tem o domínio de todas as coisas. O fio do nosso cabelo, as folhas das árvores, elas caem porque Deus tem um propósito e existe uma ação permissiva de Deus. Então a gente precisa entender que o fato das coisas nos pegar de surpresa, o fato disso que está acontecendo com o mundo, com a humanidade, ter pegue os cientistas, os médicos, os especialistas de surpresa, não significa que pegou Deus de surpresa. Se Deus não foi pego de surpresa, então todas as coisas estão debaixo de uma permissão e de um propósito de Deus. Se Deus não foi pego de surpresa, Ele sabia o que ia acontecer, Ele permitiu que acontecesse, e existia e existe um propósito de Deus para essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos deixar que a crise desconstrua a imagem de Deus em nós. Toda a imagem que Deus construiu ao longo da nossa caminhada cristã não pode ser desconstruída diante de uma situação de crise, de um problema, de uma situação de dificuldade. Nós aqui, a gente vem ministrando sobre confiança, sobre fé há muito tempo. Não é a primeira mensagem que eu vou falar sobre isso. Domingo após domingo, nós estamos ministrando a palavra. Temos falado que nós precisamos acreditar, confiar e se apegar a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias.
Então, eu não posso deixar que as situações de crise desconstruam tudo aquilo que Deus já construiu em mim. Mas eu também não posso permitir que essa mesma crise crie uma imagem distorcida de Deus. Deus não muda porque as coisas mudam. A palavra de Deus diz que tudo passa e Ele permanece o mesmo, a sua palavra permanece o mesmo, Ele é imutável, a sua palavra é imutável. Então, Deus ele não diminui ou Ele não muda os atributos dEle diante das crises. Ele continua sendo um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de confiança. Ele continua sendo um Deus justo. Ele continua sendo um Deus que controla minimamente as coisas, que tem sobre o seu poder minimamente as coisas. Então, nem a crise desconstrói a imagem de Deus em mim, e nem uma imagem de Deus é criada de forma diferente. Queria partir desse princípio. Por quê? O tema dessa nossa mensagem é: a crise expõe a nossa essência. Logo quando nós entramos nessa situação, né, nesse período de reclusão social, de quarentena, como você queira chamar, eu comecei a refletir sobre isso. Eu me peguei e comecei a refletir olhando para mim, sobre as minhas ações, sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos. E eu comecei a perceber que o que estava aflorando em mim já estava ali. Então numa das nossas devocionais com os grupos da igreja, nesse caso foi com o grupo do louvor, eu disse para o pessoal, eu disse: gente, eu estou muito tranquilo em relação ao que está acontecendo, ao futuro de todas as coisas. A minha fé não mudou, a minha confiança em Deus não mudou, porque ela já estava ali. Não é a primeira crise que eu passo, não é a primeira situação de adversidade que eu me deparo com Deus. Então, isso já foi construído em mim, já estava ali. Então, no que diz respeito à fé em Deus, essa essência já estava dentro de mim, ela só se aflorou, ela só foi exposta pela crise. Agora, eu refletindo sobre outras situações, sobre outros momentos, eu vi também certos sentimentos, certas ações, certos pensamentos que afloraram em mim, que eu não sabia que estavam lá, ou eu não prestei atenção. Então, a crise, ela vai expor aquilo que está na nossa essência. Existe um exemplo muito comum, muito dado, que é o exemplo da esponja. Se você pega a esponja, molha ela com lama, quando você aperta, vai sair lama. Ela sugou a lama que ela estava dentro. Se você pegar água, vai sair água, vinagre, vai sair vinagre. Então, a ideia é essa. A ideia é que a crise, ela vai nos pressionar, e essa pressão vai expor do nosso coração aquilo que já estava lá. Tem uma narrativa, uma história bíblica, né? uma passagem bíblica que eu já falei bastante, eu gosto muito dela, porque ela expõe vários ângulos que a gente pode abordar. Está lá em Êxodo 32, né? Eu não vou ler para a gente ser bem breve, mas você anota aí, depois lê o capítulo 32 de Êxodo, onde a nação ali acaba de fugir do Egito, acaba de fugir do domínio, né, da escravidão do Egito, liderados por Moisés. Eles passam o Mar Vermelho, e aí começa um outro processo de Deus com esse povo. Deus ali, ele já se mostra como um Deus libertador, liberta o povo, ele mostra um Deus poderoso, abre o mar, e aí Deus começa, depois dessa passagem do Mar Vermelho, a organizar a sociedade do povo hebreu. Para isso, você tem ali, os estudiosos falam que pelo menos 400.000 pessoas. Então você precisava de regras sociais, de organização social. Não tem como juntar quase 1 milhão de pessoas e deixá-las fazerem o que elas quiserem. Você precisa ter uma organização. E aí Deus chama Moisés: Moisés, vamos começar a organizar a nação. E aí Moisés está com o Senhor no monte, redigindo, né, entre aspas, nas pedras, os mandamentos, né, as orientações de Deus para a nação. Enquanto isso, a nação ficou lá embaixo. Não é? Moisés disse: eu vou subir o
o monte do Senhor para orar e ouvir Deus. E a nação ficou lá embaixo, seguindo os seus costumes, no deserto, todo mundo. E quanto mais Moisés demorava, mais a nação se agoniava. Quanto mais Moisés demorava a descer do monte, a descer com as leis, com as regras de Deus, mais essa nação, ela se agoniava. E aí você já sabe, eles começam a recolher tesouros, começam a recolher ouro, prata, eles constroem uma estátua, um ídolo, e começam a adorar essa estátua em forma de bezerro. Então, essa narrativa, entre outras situações de crise, mas ela me chama muita atenção. Por quê? O povo experimenta uma situação de crise simples, ou seja, você apenas não estava vendo o seu líder, o líder do povo, da nação, ele tinha se retirado com o Senhor, e essa pequena crise, essa pequena situação, expôs o coração da nação, expôs a nação aquilo que estava no seu coração, a idolatria, a desconfiança, a falta de fé. Aquela situação retirou do povo, da nação, a natureza deles. Não foi a crise que tornou a nação descrente em Deus. Não foi a crise que tornou a nação desconfiante em Deus. Não foi a crise que tornou a nação idólatra a outros deuses. Não, a crise expôs a essência do coração desse povo. E é muito interessante você entender, porque isso acontece pouco tempo depois de Deus abrir o mar, escancarar o mar, dar vitória do povo sobre o exército do faraó. Então Deus se manifesta como Deus poderoso, se manifesta como Deus tremendo, e pouco tempo depois, tudo isso é desconstruído diante da crise. Entenda que toda a provisão, todo o suporte de Deus, toda a mão poderosa de Deus, ela foi destruída da imagem, da cabeça, do consciente, do sentimento do povo hebreu em pouco tempo. Então bastou uma pequena crise para tirar, para destruir, para desconstruir tudo que Deus tinha feito e como Deus tinha se mostrado para esse povo. Porque se Deus se mostra como um Deus fiel, um Deus provedor, um Deus que abre o mar, que move os céus, que muda o coração do faraó, não era por causa de um tempo de crise que Deus ia deixar de ser assim. Então, a situação de crise expôs o coração do povo. Agora entenda o seguinte: quando a nação ela não vê Moisés, quando a nação não consegue, o Moisés começa a demorar a retornar, a nação ela perde a sua referência. A referência da nação não era Deus. A referência da nação ainda não era Jeová. A referência da nação era Moisés. Então eles se apegaram a algo que eles pudessem ver, a algo que eles pudessem falar, tocar, que dava segurança à nação. Então quando Moisés ele demora a vir, ele demora a se apresentar, ele demora a retornar, a nação entra em colapso. Nós perdemos a nossa referência de segurança, nós perdemos a nossa referência de proteção. E aí o povo ele deposita toda a confiança em algo que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar. Então enquanto eles viam, enquanto eles ouviam, enquanto eles tocavam, enquanto eles conviviam com Moisés, ok, eles confiavam em Moisés e confiavam no Deus de Moisés. Mas aí quando Moisés desaparece, eles não guardam tudo o que Deus tinha feito. Entenda o seguinte: a crise não apaga todas as coisas que Deus fez por nós, pela humanidade, pelo mundo. As crises não desconstroem aquilo que Deus é e o que Ele já fez.
Se a minha confiança está abalada no Senhor, é porque a essência da minha confiança ainda não estava alicerçada em Deus. Talvez você ainda esteja depositando a sua fé e a sua confiança em coisas que você pode tocar, em coisas que você pode ver, em coisas que sejam racionais para a sua mentalidade humana. Queridos, crise é tempo de reflexão. É tempo de alinhar o nosso coração com Deus. É tempo de se jogar aos pés do Pai e ouvir de Deus o que é que Ele quer falar. Todas as vezes que Ele coloca a nação em crise na Bíblia, é porque Ele quer comunicar alguma coisa. É porque Deus quer reconstruir alguma coisa, reconfigurar alguma coisa, realinhar alguma coisa. Então é tempo de você se jogar em Deus e ouvir de Deus o que é que Ele está querendo reconstruir. O que é que Ele está querendo realinhar, refazer. Talvez seja a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, que ainda estavam alicerçadas em coisas que você consegue entender. Ou nós depositamos a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança em Deus, ou nós depositamos a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança naquilo que é humano. E essa é a hora de se deparar com aquilo que está dentro do nosso coração. Mas aí nós lemos em Romanos 5:3 que Paulo nos dá uma orientação de como é que nós podemos retirar das tribulações a experiência necessária para fortalecer a nossa alma. Paulo era especialmente fera nisso. Paulo é junto com vários apóstolos, mas talvez seja o apóstolo que o Novo Testamento mais narra, mais expõe as suas dificuldades, as suas lutas, os seus problemas, as suas situações de crise. Então Paulo nos ensina aqui em Romanos 5:3, como é que nós podemos nos portar, como é que nós podemos nos comportar diante das crises. Ele começa assim, Romanos 5:3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo, ele inicia dizendo que as tribulações, elas nos glorificam. Como assim? Como é que um problema, uma crise pode me glorificar? Ele continua dizendo, ainda no versículo 3, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, é a perseverança criada na crise que transforma, ela glorifica o nosso coração. Como? A tribulação, a crise e o problema, eles vão gerar em nós uma perseverança que vai fazer com que nós prossigamos na caminhada com Cristo. A crise, ela tem o poder de fortalecer a sua caminhada com Cristo. A crise, ela tem o poder de fortalecer a sua fé, a sua esperança, o seu amor, a sua alegria. É isso que Paulo está dizendo, e através dessa perseverança que é trazida pelo problema, pela crise, ela vai glorificar você, vai encaminhar você mais para perto do Pai. E aí Paulo continua, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a perseverança, ela serve de ferramenta para Deus mudar o seu caráter e a sua personalidade. Que a crise vai gerar perseverança, e que essa perseverança, essa persistência, esse processo de persistência, ele vai servir como ferramenta para realinhar o seu caráter, realinhar o seu coração, realinhar a essência que está em você. Quanto mais você prossegue em Deus, quanto mais você se firma em Deus, você escolhe caminhar, mais esse processo de caminhada vai ajustando a sua essência, o seu caráter.
É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo, que a perseverança gera um caráter aprovado. Então, entenda o seguinte: quanto mais você escolher perseverar, sempre que nós escolhemos nos levantar depois das crises, depois dos baques, depois dos problemas, mais nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Toda vida que você escolhe se levantar diante das tribulações, mais você está permitindo Deus aperfeiçoar você, o seu caráter, a sua personalidade e a sua essência. É isso que Paulo está nos ensinando. E aí Paulo continua: um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que o nosso coração é incapaz de ter a verdadeira esperança em Deus, a menos que ele seja moldado, a menos que ele seja reconfigurado, a menos que ele seja realinhado por Deus. O mundo, a humanidade, ela não consegue gerar a verdadeira esperança. E que esperança é essa? É a esperança que não se abala diante das tribulações. A verdadeira esperança é uma esperança que não é condicionada às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Essa é a verdadeira esperança. E é isso que Paulo está dizendo. Nós só vamos conseguir desenvolver no nosso coração uma esperança, uma fé inabalável, quando nós nos permitimos ser aperfeiçoados por Deus. E eu só vou ser aperfeiçoado por Deus se eu escolher perseverar. Mas eu só vou escolher perseverar se eu estiver em crise. Eu não estou dizendo para você que você precisa da crise, mas ela faz parte da nossa caminhada. Existem certas situações, sim, que Deus precisa mudar nas coisas, mexer com as nossas estruturas, para que o nosso ego, a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, eles sejam quebrados. E a partir do momento que você olha para isso com um olhar educativo de Deus, você está permitindo que Ele cuide, que Ele aperfeiçoe você. E esse processo vai gerar em você a verdadeira esperança. Queridos, eu tenho ouvido muitos especialistas dizerem que esse nem é o pior vírus que pode aparecer. Esse nem é o pior dos vírus que já existem. Ou seja, Deus está dando para nós, está dando para o mundo, para a humanidade, uma oportunidade de ouvi-lo, de realinhar, de se realinhar com Ele, de se reconectar com Ele. Entenda o seguinte: a nossa esperança, ela é construída em cima das nossas certezas. Entenda uma coisa: a ciência, ela cria a sua esperança em cima dos seus métodos, das suas hipóteses, das suas pesquisas científicas. Então a comunidade científica usa como plataforma para gerar esperança o pensamento científico, o método científico. Nós precisamos usar as nossas certezas em Deus para gerar em nós perseverança. Você precisa, nesse momento de crise, juntar tudo aquilo que você já experimentou com o Senhor, as suas certezas em Deus, e usar isso como ferramenta para gerar, para construir a sua esperança. A Bíblia nos ensina, ela diz: traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Isso é um exercício. É um exercício. Traga, coloque no seu inconsciente, no seu consciente, aquilo que Deus já fez por você. E isso vai te ajudar a construir um ambiente de paz, de confiança, de esperança em Deus. Se as nossas certezas forem fruto do moldar de Deus, fruto do aperfeiçoamento de Deus, nós estaremos criando na nossa casa, na nossa vida, no nosso coração, um ambiente de segurança, de esperança, de fé. É isso que Paulo está dizendo. É um processo cíclico. Uma coisa precisa da outra.
para que no fim eu consiga construir uma esperança que é inabalável. Eu preciso ser aperfeiçoado por Deus, mas eu só vou ser aperfeiçoado por Deus se diante da crise eu conseguir enxergar a mão dEle. Eu só vou conseguir ser aperfeiçoado por Deus se eu conseguir enxergar no período de crise a mão do Senhor. Se eu só olhar para as coisas como fim de todas as coisas, terra arrasada, se eu não conseguir me colocar diante de Deus para ouvi-lo, para entendê-lo, como é que eu vou ser aperfeiçoado? Então o chamado de Deus para nós nesses dias é um chamado de arrependimento, é um chamado de expor o nosso coração. Nós já vemos falando isso há muito tempo. Deus está nos chamando para nos expor. Se você está sofrendo, exponha para o Senhor. Se você está angustiado, exponha para Ele. Se você está triste, preocupado, exponha no seu secreto com Deus. Mas não permita que os seus sentimentos dominem os seus pensamentos e as suas ações. O coração do homem é enganoso, faz parte. Ele é imperfeito, o nosso coração é imperfeito. Então sim, está ok sentir medo, sentir angústia, preocupação, faz parte. Agora a questão é permitir que esses sentimentos moldem as suas ações, moldem o seu pensar e principalmente moldem a figura de Deus para você e em você. Esse é o X da questão. Então, queridos, eu quero encerrar terminando a leitura da palavra. E aí Paulo continua dizendo assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aquilo que é construído em Deus não nos decepciona. Aquilo que é construído pelo Espírito Santo, por dádiva do Pai, construído em um ambiente de esperança, de paz, de fé, não nos decepciona. Se nós temos nos decepcionado com aquilo que tem acontecido, é porque isso não foi construído no ambiente de Deus. Talvez tenha sido construído no nosso ambiente humano, na nossa racionalidade, na nossa autossuficiência. É por isso que nós nos decepcionamos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos por todas as coisas, Deus. Nós nos rendemos, Senhor, ao Teu senhorio, à Tua palavra. Nós nos rendemos, Deus, àquilo que o Senhor está fazendo em nós, numa esfera regional, nacional, global. Nós nos rendemos, Deus, ao Teu chamado. Senhor, constrói em nós um ambiente de fé, um ambiente de esperança, um ambiente onde as nossas certezas não são abaláveis. Pai, constrói em nós um ambiente onde as nossas referências não são humanas e não são abaláveis. Pai, constrói no nosso coração um ambiente de fé inabalável. Sim, Deus, nós ouvimos o Teu chamado para realinhar o nosso coração, para realinhar a nossa vida. Sim, Deus, nós precisamos dessa reconfiguração em Você. Então, Pai, nós rasgamos o nosso coração, Senhor, rasgamos, Deus, expomos a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos erros, as nossas falhas, porque sim, Deus, nós precisamos ser realinhados, ser reconfigurados, ser reconstruídos em Ti. Sim, Deus, sim, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida. Lembrando que terça-feira às 19h30 nós temos nossa escola bíblica. Então, você que faz parte da nossa igreja, Igreja Cristã de Gileade, no Tabapuá, assista às aulas, interaja, os comentários. Tem sido um tempo muito enriquecedor. Acho que na quarta ou na quinta-feira nós já estaremos postando essa aula no nosso canal. As outras já estão lá. Então,
reveja, reassista, e tem sido muito interessante. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós continuamos seguindo as orientações do governo do estado, das organizações de saúde. Vamos nos precaver o máximo possível para que a gente possa cooperar como igreja de Deus. Esse é o momento da igreja de Deus cooperar com o governo, com o estado. Não é tempo da igreja se levantar como desobediente, como autossuficiente, querendo ditar as suas próprias regras. Não, a Bíblia diz que os governantes são levantados por Deus. Então a nossa função é suportar esses homens em oração, mas também em suportar as suas decisões, aquilo que tem sido decidido no âmbito jurídico pelo nosso país, pelo nosso estado. Então, continuemos nos cuidando, tomando as precauções, em nome de Jesus, certo? Um abraço, nos vemos terça-feira, fique na paz.